Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. E o título da quinta-feira, a cegueira é resultado da desobediência. O versículo, 2 Coríntios 11:3. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós queremos desfrutar da Tua palavra, da Tua rica palavra, da Tua pessoa, da Tua presença. Na Tua luz, nós vemos a luz. Por isso, Senhor, que a nossa vida seja sempre guiada pela Tua luz, a luz da vida, pelas Tuas palavras, as palavras que saem da Tua boca. Dá-nos também a cada dia, Senhor, um coração receptivo, um coração de fé, que acolhe a Tua palavra, que crê, que obedece, para que essa palavra possa frutificar. E também, amado Senhor, que no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser, nós conservemos a simplicidade e pureza devidas a Ti. Não permita, Senhor, de forma alguma, sermos enganados por Satanás, levados por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, que a nossa fé cada dia se fortaleça na Tua palavra. Que não tropecemos em tempo algum, pelo contrário, fiquemos firmes na Tua palavra, em Ti, até o final, pois nós sabemos que o Senhor tem nos guardado em Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então dessa quinta-feira, cegueira é resultado da desobediência. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 9 do Evangelho de João, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, o contexto, e para nós entendermos esse princípio tão importante. O versículo 1 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então era um conceito natural. Se ele é cego, então ele deve ter pecado. E se ele nasceu cego, então provavelmente é um castigo por algo que os pais fizeram. Mas aí, irmãos, e é isso que é maravilhoso, que todos nós precisamos ser humildes para entender. O Senhor, Ele não trabalha no que é convencional. Se você analisa bem tudo o que o Senhor fez nos evangelhos, você vai perceber que os discípulos nunca conseguiam entender para onde o Senhor ia, o que o Senhor ia fazer, o que o Senhor ia falar. Não era algo convencional. Não dava para dizer, lá, agora ele vai fazer tal coisa, agora ele vai falar tal coisa. Não dava para prever o que o Senhor ia falar, o que o Senhor ia fazer. É exatamente como o zigue-zague do Espírito. Vai para cá, vai para lá. Se você não está seguindo de perto, não está atento, você perde. E nós, irmãos, nós seres humanos, principalmente seres humanos caídos, nós temos a tendência de levar, mesmo as coisas que são espirituais, mesmo as coisas da fé, nós temos a tendência de trazer para o racional. Olha, isso aqui nós explicamos espiritualmente, mas racionalmente dessa forma. Então aqui eles tinham uma ideia, eles pensavam, bom, ou ele pecou ou pecou seus pais. Eles nunca tinham pensado no outro lado, que é a resposta que o Senhor deu para eles, no versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida para que se manifestem em nós as obras de Deus. Por que muitas vezes nós ficamos presos, como os israelitas, rodando, parece que nós estamos rodando, não saímos do lugar, como os israelitas rodando no deserto sem entrar na boa terra? É pela falta de fé. E a fé, não se engane, ela exige obediência. Então, os israelitas, porque não tinham fé na palavra de Deus e principalmente no enviado de Deus, que era Moisés, ficaram vagando no deserto.
E muitas vezes as obras de Deus não se cumprem em nós porque falta da nossa parte fé. Porque, lembre-se, a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Então Deus fala uma palavra. E essa palavra é para nos corrigir, nos admoestar, ou mesmo para tirar-nos do convencional. Vem a palavra, aí você não crê. O que acontece? A obra de Deus não é feita em você. Então é muito importante, irmão. Se nós queremos ver a glória de Deus, se nós queremos ver a obra de Deus sendo feita, primeiramente em nós precisamos aprender a crer na palavra de Deus. Então, continuando, não é? O versículo 5, o Senhor diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E nós sabemos, nós já vimos o que significa o Senhor como a luz do mundo. Aqui o cego estava prestes a recuperar a vista, a ver o Senhor como a luz do mundo. E aí, quando ele disse isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito com um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Outra coisa, outro ponto aqui, irmãos, é o jeito que o Senhor fazia as coisas. Às vezes, ele simplesmente falava, às vezes ele perguntava para a pessoa. Veja que aqui ele não perguntou para o cego, mas lá no capítulo 5, por exemplo, quando ele viu um paralítico, ele perguntou para o paralítico: queres ser curado? Eu repito, irmãos, o Senhor, você não consegue adivinhar como o Senhor vai fazer as coisas. Então não foque em trazer as coisas para o racional. Pelo contrário, creia para ver o sobrenatural. Então aqui o Senhor, ele fez um lodo, né, na terra ali, cuspiu na terra, e aí ele aplicou essa saliva nos olhos do cego. E o versículo seguinte diz: ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso tem muito significado espiritual. Porque uma coisa é quando o Senhor ele fala, não é, a palavra como ele falou para o paralítico, e o paralítico andou. Aqui, quando ele gospe no chão, quer dizer, a palavra que está saindo da boca dele, e essa palavra encontra a terra, que tipifica nós, os seres humanos. Então a união da palavra com a terra faz a obra. É como em Gênesis 2, no versículo 5, que diz que ali no Éden não havia nenhuma planta do campo na terra, porque nenhuma erva ainda havia brotado. Por quê? Porque o Senhor Deus não fizera ainda chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Então você percebe que o que precisava para haver o fruto, para frutificar, para haver a erva? A chuva da parte de Deus e da parte do homem o lavrar a terra. E voltando para João no versículo 7, o versículo 7 é muito emblemático, porque o Senhor não só gospe na terra, ele faz o lodo, ele mistura a saliva com a terra e passa nos olhos do cego. Ele também manda que ele vá até o tanque de Siloé, e o Siloé significa enviado. Lá, a palavra diz, ele lavou-se e voltou vendo. Isso é um princípio para nós. É o princípio de que o Senhor, ele vai falar muitas vezes através dos homens. E quando nós cremos, essa saliva misturada, o lodo, né, misturada com a terra. Quando essa saliva, esse lodo chega para nós, unta os nossos olhos, nós cremos, nós saímos vendo. Você lava os olhos no tanque do enviado. Por isso, o enviado, aquele que Deus escolhe para falar, é tão importante, porque está falando a palavra de Deus. Esse, entre aspas, esse ritual, não sei nem se eu posso chamar de ritual, talvez seja a palavra errada, me perdoem, mas essa maneira como o Senhor fez as coisas, ele não precisava disso. Ele poderia simplesmente falar, olha, enxerga. Mas essa maneira que o Senhor fez é para nos mostrar algo. A saliva, a terra representando o homem, o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Isso porque o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele era o enviado do Pai, aquele que se fez carne, que se fez um homem. Então ali você vê o Senhor Jesus como homem, como enviado, falando a palavra e curando as pessoas. E hoje, irmãos, da mesma forma, ontem nós vimos
O Senhor tem aqueles que falam, que Ele dá a sua palavra, como se Ele lançasse a saliva, não é? Isaías 55. Ele lança a palavra. E essa palavra, irmãos, misturada com a terra, quando ela chega para nós, ela abre os nossos olhos. Mas isso eu estou falando com relação, lógico, à palavra profética. Porque a palavra profética é a palavra de Deus. Se não é palavra de Deus, não é palavra profética. Isso é muito claro. E como você vê que é a palavra profética? Porque aí, o resultado do lavar do cego, ele voltou vendo. E aí você fala assim, não, mas esse princípio não tem nada a ver com a palavra profética. Olha só o que o cego responde, falando a respeito do Senhor, quando os judeus interpelaram esse cego, quem havia curado ele. Veja, no versículo 17, os fariseus pressionando o cego, porque o Senhor havia feito isso num sábado. Olha só, versículo 17, capítulo 9. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? A resposta do cego, que é profeta, respondeu ele. Entende? Então esse é o princípio. Quando o Senhor usa os profetas, a palavra profética, é esse lodo, essa saliva misturada com a terra, para abrir os nossos olhos, irmãos. Muitas vezes o Senhor vai usar a sua palavra diretamente conosco. Às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está orando e o Senhor te ilumina. É aquela palavra direta. Mas quantas vezes, querido irmão, querida irmã, pensa na sua experiência. Quantas vezes, ouvindo uma mensagem, uma palavra, o Senhor tocou, te mostrou, tirou você da cegueira. Hoje, a tática de Satanás é desacreditar o profeta. Então, por exemplo, aqui no caso do Senhor Jesus, os fariseus, eles atacavam o Senhor. Eles usavam coisas irrelevantes, como, por exemplo, que o Senhor curava no sábado, para atacar o Senhor, para matar o Senhor. Por quê? Porque quando a palavra de Jesus ela saía da boca do Senhor, essa palavra fazia a obra de Deus. E para o reino de Satanás, para o império das trevas, essa palavra estava sendo destruidora. Então, na mentalidade, no pensamento de Satanás, a única forma de parar essa palavra era matando o Filho do Homem, matando o Senhor Jesus. Por isso ele instigava fariseus, saduceus, o Império Romano e principalmente, quando você vê ali no finalzinho, quando o Senhor vai ser entregue por Judas, fala que Satanás encheu o coração de Judas, porque ele queria dar fim ao enviado de Deus, calar a palavra profética que saía da boca do Senhor Jesus enquanto o Senhor estava no seu ministério terreno e curava as pessoas. É por isso, irmãos, que eu digo que a palavra profética para nós é misericórdia de Deus. É exatamente esse exemplo do Senhor cuspindo no chão, fazendo o lodo e aplicando nos nossos olhos. Por quê? Porque muitas vezes nós nos distraímos, irmãos. O quadro de 1 Timóteo 1 é muito claro. O apóstolo Paulo manda Timóteo lá para Éfeso para claramente admoestar alguns que não ensinem outra doutrina. Talvez essa outra doutrina não era uma doutrina errada ou uma doutrina de pecado, nada. Talvez fosse uma doutrina algo positivo, não sei. Mas a questão é, essa doutrina não produzia a economia de Deus na fé daquelas pessoas. Produzia outras coisas. Então tem muitas coisas, irmãos, que a gente pode aprender, a gente pode ouvir, que não produzem a economia de Deus em nós, o plano de Deus. Quando eu digo produzir a economia de Deus, é exatamente o que o Senhor falou no versículo 3, que foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a economia de Deus, irmão, o plano de Deus é para que se manifeste em nós a obra de Deus. Você ser usado pelo Senhor, você exercitar o seu espírito, exercitar o seu ministério, isso faz parte do plano, da economia de Deus. E aí a gente volta lá em Efésios 4. Quando o Senhor deu ao seu corpo, concedeu homens dons. Homens que poderiam ajudar, dotados de espírito, de sabedoria, enfim, de revelação do próprio Deus, de dons dados pelo Espírito de Deus. Porque a primeira coisa que um homem dom tem que aprender é que ele não faz nada por si só. E como o próprio Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. Então a primeira coisa, irmãos, é que todos nós precisamos aprender. Nós não fazemos a obra.
por mais dons que você tenha. A nossa suficiência vem de Deus. Quem faz a obra é a palavra de Deus. E é usando o homem. É a palavra, é a saliva que encontra a terra e é aplicada nos olhos daquele que não vê, ou seja, faz a obra de Deus. É esse o princípio. Nós somos os canais, mas a palavra vem de Deus. Todos nós, não é? Todos os que servem ao Senhor. Quando você sai, por exemplo, para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho, o que você acha que o Senhor está fazendo? Ele está cuspindo na terra. Você é a terra. Ali forma essa saliva, esse lodo, e é untado, é levado para os olhos das pessoas. A pessoa está ouvindo você falar, mas na verdade, quando a pessoa recebe essa saliva, é a saliva de Deus, é a palavra de Deus, e isso faz com que ela enxergue. Então ela lava os olhos no tanque de Siloé, ela recebe a palavra, ela recebe a água da palavra, tudo. Por quê? Porque o Senhor usou você para chegar até aquela pessoa e orar por ela. E no mesmo princípio, a questão da palavra profética. Muito bem, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário agora, até um trecho longo. Por quê? Porque, como eu disse, irmãos, qual que é a estratégia de Satanás hoje? É matar, calar o canal da palavra profética. E lógico, se não consegue matar, fazer você duvidar daquele que Deus está usando, da pessoa que Deus está usando para falar. Então, veja só, vou começar na página 47, vou ler o terceiro parágrafo, e aqui eu vou ler um texto considerável do Alimento Diário, a experiência do nosso irmão Pedro Nong, quando ele sofreu com relação à morte no sentido espiritual. Você vai entender quando eu for lendo o texto. Primeiramente, um alerta, veja. Isso é um alerta para nós. Precisamos ficar atentos a certas pessoas que se dizem preocupadas conosco. Todavia, sua verdadeira intenção é semear dúvida em nossa mente acerca da palavra que temos ouvido. Permaneçamos firmes e não caiamos nessa cilada. A estratégia da serpente para fazer Eva comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi eficaz. Eva o comeu e o deu a Adão. Quando ambos comeram, seus olhos se abriram. Isso não é algo positivo. Significa que eles foram contaminados pelo veneno da serpente. Da mesma maneira, quando ouvimos palavras negativas, nossa mente fica corrompida e passamos a questionar e criticar a palavra. Tornamos-nos juízes dos outros e perdemos a alegria. É uma sensação terrível. Veja, irmãos, olha a cena no Jardim do Éden. Antes da queda, eles tinham a presença do Senhor para aprender, para desfrutar. Então eles tinham tudo, corpo, alma e espírito. O corpo era suprido com todas as coisas do jardim, o espírito e a alma com a palavra de Deus e a presença de Deus. Quando eles duvidaram, caíram na armadilha da serpente, os olhos se abriram. Aí você pensa assim, eu estou enxergando. Mas o resultado desse olhos se abriram, você se torna uma pessoa crítica, você se torna uma pessoa sem vida. Você começa a julgar até o próprio Deus de maneira errada. Então, a partir daquele momento, eles se esconderam de Deus. Olha o resultado desse olhos se abriram. Eles se esconderam de Deus porque acharam que assim que Deus os encontrasse, Deus ia matá-los. Eles não conheciam a Deus, mas já estavam julgando as intenções de Deus. Esse é o resultado do abrir os olhos que Satanás oferece para todos nós. Agora vou continuar lendo na página 48, a partir do primeiro parágrafo. Em 1980, houve uma rebelião entre nós. Alguns jovens foram contaminados e tentei ajudá-los. Embora minha intenção fosse boa, ouvi muitas queixas e palavras negativas e elas me influenciaram. Enquanto ouvia o irmão Dong nas reuniões, parecia que meus olhos se abriram e comecei a questionar o que ele dizia. Tornei-me crítico e passei a julgá-lo. Todos ao meu redor estavam desfrutando, mas meu semblante estava caído. Eu havia perdido a alegria. Foi quando percebi que a morte tinha entrado em mim. Clamei então ao Senhor por misericórdia, para que Ele me tirasse daquela situação. Amados, é mais difícil se purificar da morte do que do pecado. Se você cometer um pecado e confessá-lo, o Senhor imediatamente lhe perdoa.
A morte, porém, demora a ser extirpada. Levei algum tempo para me limpar. Quando fui curado e voltei a ser alegre, orei ao Senhor para que nunca mais me deixasse perder a simplicidade. Portanto, não perca essa simplicidade e essa pureza. Somente quem foi contaminado pela morte sabe como ela é desastrosa. Precisamos ser vigilantes sobre o lado bom de nossa alma, que se esforça para agradar a Deus e servi-lo. Satanás é astuto e, para nos enganar, faz uso deste artifício. Em vez de usar o lado mau da árvore do conhecimento para nos atingir, usa nossa bondade e amor naturais, os quais também procedem da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a fonte da cegueira humana. Quando a pessoa morde a isca do bem, com ela vem o efeito do mal e a morte entra. Puxa, irmãos, essas palavras realmente é para nós considerarmos, para nós orarmos, sempre pedindo misericórdia ao Senhor. Como eu disse, aqui o Elemento Diário termina nesse ponto. Eu disse, na verdade, eu peguei esse ponto no começo. Quando você olha para o que o Senhor ia fazer, para a forma como o Senhor ia fazer, você não consegue adivinhar. Como é que o Senhor vai curar? Ele vai curar através da palavra, ele vai mandar, igual aconteceu aqui, vai fazer lodo, vai aplicar nos... Você não sabe. Com o Senhor, irmãos, com Deus é assim. Não queira adiantar as coisas, não queira achar que você sabe como Deus vai fazer. Se nós queremos seguir ao Senhor, nós precisamos aprender que o Senhor é como o vento. Ele vem, ele vai, você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai. Você precisa aprender a seguir o Espírito, a ser um seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá e não tentar adivinhar para onde o Cordeiro vai. Lembra do apóstolo Pedro, quando chegaram para ele e perguntaram: o teu mestre, ele não paga o imposto do templo? Aí Pedro achou que conhecia. Ele achou, não, paga sim. Mas aí quando ele chegou em casa, que ele encontrou o Senhor já parou Pedro e falou: e aí, Pedro, o que te parece? De quem os homens, os reis, cobram impostos? Dos súditos ou dos filhos? Aí é aquele imposto, era imposto para o templo, para a casa de Deus. Então, sendo o Senhor filho do rei, ele iria pagar imposto? Quando Pedro assume que ele paga imposto, era a mesma coisa que ele assumir que o Senhor era como outra pessoa comum. Entende, irmãos? A gente muitas vezes não entende as coisas espirituais. Por isso nós precisamos ter um coração humilde, um coração simples, puro, para seguir a direção do Espírito. E seguindo a direção do Espírito, irmãos, você não vai virar crítico, pelo contrário, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa em paz, uma pessoa que desfruta, uma pessoa que está sempre com um semblante positivo, alegre, porque está seguindo a direção do Espírito. A vida de Adão e Eva se tornou totalmente diferente após a queda. A mesma coisa acontece, irmãos, quando nós somos contaminados com a morte. Por isso, vamos permanecer simples, fiéis, orando ao Senhor, para que Ele não permita que nós caiamos na cilada de Satanás. Pelo contrário, vamos até o fim seguindo ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.